8h05, agora direto de Brasília. Cláudio Humberto chegando, também aqui com destaque no Jornal Gente desta quarta-feira. Bom dia, Cláudio. Olá, Thaís Freitas, muito bom dia a todos. Aqui em Brasília, a classe política ainda registra com euforia, sobretudo no âmbito do Congresso Nacional, mais uma derrota do governo Lula em votação importante, a votação e aprovação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Até entrevistamos aqui um dia desses o relator da LDO, o deputado Danilo Forte, do União Brasil do Ceará. E o deputado venceu a queda de braço com o governo, né? Ele depois, inclusive, contou alguns detalhes disso, da pressão que sofreu. O governo tentou tomar da mão dele, ou pelo menos pressioná-lo a ceder às intenções do governo de retomar aquelas prerrogativas perdidas nos últimos anos de execução orçamentária, por exemplo, das emendas parlamentares. O governo foi derrotado em todas as suas investidas de retomar isso. O governo tentou impedir de todas as maneiras ou dificultar a ampliação, afinal aprovada, não só do valor das emendas parlamentares, mas como também da obrigação que foi imposta pelo Congresso Nacional, no sentido de o governo liberar, as emendas de qualquer maneira. Tem até prazo para liberar, né? O prazo é o final do primeiro semestre do ano. Mas além dessas questões das emendas parlamentares, outros problemas, outras polêmicas também galvanizaram as atenções. Por exemplo, uma proposta irresponsável do deputado Boulos pretendia autorizar o governo já a desrespeitar a regra fiscal e registrar um déficit primário de 1% do PIB já a partir de 2024. Os deputados federais votaram contra essa medida e derrotaram essa irresponsabilidade. Também o governo aprovou medidas importantes, não o governo, a Câmara dos Deputados, os parlamentares aprovaram medidas importantes, como, por exemplo, a proibição do governo de financiar ou incentivar atividades como invasões de terras privadas, abortos ilegais e cirurgias de mudança de sexo para crianças e adolescentes. Imagina que esse tipo de coisa vem sendo considerado no âmbito do governo, mas aí na votação da LDO, os parlamentares deram ali uma enquadrada geral. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é fundamental porque aponta para o país que teremos do ponto de vista orçamentário no ano seguinte, e foi exatamente isso que aconteceu. Sobre essa questão das emendas parlamentares, o deputado Danilo Forte acha que não apenas o valor, mas principalmente o caráter impositivo dessas emendas ajuda muito a melhorar as relações institucionais entre parlamento e executivo, que deixam de ser baseadas em relações meramente fisiológicas. Vamos ouvir o que disse o relator da LDO, o deputado Danilo Forte. O cronograma de pagamento será um passo firme diante da evolução institucional de nosso país, do fim do toma lá da cá, que tanto mancha a lisura das nossas votações. O valor agora das emendas parlamentares passou a 48 bilhões de reais. Sim, senhor. Esse dinheiro é rateado entre todos os recursos, né? São rateados entre os parlamentares, entre os 513 deputados federais e 81 senadores. Cada um deles tem um valor equitativo que eles podem destinar para onde quiserem. Pode destinar para ações na sua base eleitoral, nos seus municípios, nos seus estados, dinheiro que será usado para financiar obras, para financiar programas que os deputados considerem importantes. E o fundamental é que isso não vai depender da vontade do governo. O governo sempre usa essa questão da liberação das emendas para conseguir obrigar o deputado ou o senador a votar de acordo com os seus interesses. Isso não é de hoje, isso foi sempre assim, mas tem uma particularidade, essa queda de braço entre o relator da LDO e o Palácio do Planalto. Foi dele a relatoria da LDO de 2014 e naquela ocasião foi quando se introduziu pela primeira vez
a tal da execução obrigatória das emendas parlamentares, aquelas emendas chamadas impositivas. Foi uma parcela naquela ocasião e isso de lá para cá vem aumentando e agora aumentou substancialmente e o governo precisa liberar isso até o meio do ano, o ano eleitoral de 2024. Aliás, a derrota do governo, não apenas na votação da LDO, como também na semana passada, quando o parlamento derrubou 13 vetos presidenciais, tem a impressão que raramente se viu algo assim, um governo, um presidente vendo 13 vetos sendo derrubados pelo parlamento. Aquela derrota já é uma demonstração clara da chamada autonomia do Congresso Nacional em relação ao Poder Executivo. Eu falei aqui desde o começo do governo, desde o começo do ano, que o presidente Lula teria muitas dificuldades de constituir uma base de apoio, exatamente porque os deputados e senadores não precisam mais de carguinho para votar, para se aliar ao governo, Não, eles nem sequer precisam mais de mendigar a liberação de pedaços das suas emendas parlamentares, elas já são liberadas obrigatoriamente. Portanto, assim, essas emendas dão aos deputados aquela autonomia inclusive financeira de que ele necessita para o exercício da atividade parlamentar. Outra coisa importante que foi aprovada foi a destinação de 4,9 bilhões de reais do nosso bolsinho para financiar a campanha deles todos, né? A rapaziada vai fazer campanha eleitoral e muitos deles vão resolver, inclusive, seus próprios problemas financeiros usando o dinheiro do fundão eleitoral, mais um fundão indecoroso que será custeado pelo nosso bolso. Agora nós